funcionária do aquário da cidade realmente curte seu trabalho. Para alguns, ela era até meio louca. Ela adorava conversar com os peixes e outros animais aquáticos. E nos feriados, a mulher desejava felicidades a eles e lhes dava petiscos extras. Ela sabe que terá que se aposentar em breve, pois não é mais jovem, mas não tem nenhum desejo de fazer isso. Ela nem imagina como viver sua vida sem seus animais marinhos favoritos. Ainda assim, a mulher despreza pequenos aquários, pois para ela era um desrespeito a criaturas vivas. Desde pequena, ela sonha em viver o resto de seus dias à beira-mar, mas infelizmente ela não tinha economizado o suficiente para tornar esse desejo realidade. Portanto, ela começou a trabalhar mais horas em seu emprego. Ela passou a entrar mais cedo e sair mais tarde. Todos os dias, ela escolhia os sortudos entre os animais e os alimentava com as iguarias mais chiques, todas segundo sua paleta de peixes, obviamente. Durante um desses banquetes secretos, a mulher nota algumas enguias de jardim no aquário. Ela só de olhar conhece todos os habitantes dali, seja pela barbatana caudal ou concha. Assim, a presença desses peixes veio como uma surpresa. Naquela manhã, essas criaturas não estavam neste tanque, nem ninguém poderia tê-las colocado dentro. Ela manteve um controle cuidadoso de toda e qualquer mudança feita em seus aquários. A mulher ponderou por um momento e então decidiu que ela vai deixar as enguias ficarem. É improvável que elas briguem com qualquer um dos outros peixes, já que nada lá era seu predador natural, e elas normalmente comem plâncton. Como sempre, a funcionária decide receber os recém-chegados com uma generosa porção de comida. Para sua surpresa, as enguias, geralmente tímidas, começaram a comer imediatamente, sem prestar atenção nos outros peixes presentes. A mulher fica feliz em vê-las comer ansiosamente sua refeição, como se fossem suas próprias filhas. Depois de comerem, as enguias se escondem em seus buracos nas proximidades. A funcionária observa o aquário por cerca de meio minuto, esperando elas voltarem, mas então ela se vira para ir embora. Naquele momento, as criaturas reaparecem, carregando algo bem grande em suas bocas. A mulher olha um pouco mais perto e em seguida se espanta. 6 meses depois, a ex-funcionária do aquário da cidade está agora relaxando em uma praia. Sua pequena casa situa-se no litoral. Ela começou também a ter aulas de mergulho com alguns dos mergulhadores locais. Este era o paraíso para ela. E quem teria imaginado que seu maior desejo teria se tornado realidade graças aos peixes? Agora estou com vontade de me deitar em uma praia e tomar sol por um tempo. Ah, mas quem eu tô enganando? O que pode ser mais empolgante do que outra investigação e divulgação de informações secretas da Fundação? Recentemente olhei o arquivo do objeto SCP-3375. Estas criaturas são bastante engraçadas. SCP-3375 é a designação dada a um grupo de entidades da classe Euclídeo. Elas também são conhecidas como enguias de jardim viajantes. Isso na verdade está relacionado com seu modo de vida. Esses peixes anômalos são da subfamília de enguias chamada enguias de jardim. Elas vivem em grandes grupos e em buracos na areia do leito oceânico. E daí vem seu nome. Quando elas olham fora de seus esconderijos, parecem muito plantas balançando ao vento, como em um jardim. O habitat natural destas espécies abrange amplas áreas, desde os oceanos Índico e Atlântico até o Pacífico Oriental e Ocidental. Espécimes anômalos dessas enguias de jardim são encontrados tanto na América do Norte quanto na Europa e aparecem inesperadamente em aquários urbanos. Parece que as enguias escolhem as condições de vida ideais para si mesmas. Isso ficou evidente com o fato de que quase todos os indivíduos conhecidos de seu tipo foram encontrados em um grande aquário, contendo solo arenoso. Neste tipo de leito, as enguias podem facilmente criar tocas como as selvagens. Ainda assim, o ambiente aquático e a quantidade de peixes do aquário diferem do habitat natural das criaturas. Os indivíduos SCP-3375 não podem ser distinguidos dos espécimes não anômalos. Há só algumas pequenas diferenças na forma com a qual se alimentam. Normalmente, enguias de jardim não saem totalmente de sua toca, mas sim se emergem parcialmente acima da superfície e deste modo capturam plâncton. Se outros peixes nadarem por perto ou algo os assustarem, estes animais imediatamente se escondem em seus buracos. Os SCP-3375, por outro lado, parecem muito satisfeitos em comer todos os alimentos que podem, ignorando completamente a presença de outros peixes, e parecem ter um horário para comer. Ocasionalmente surgem relatos de um único indivíduo SCP-3375 aparecendo, mas geralmente estão em grupos. Embora pareçam descuidadosos, essas enguias se escondem instantaneamente em seus buracos se detectarem uma ameaça. Até agora, todas as tentativas de se capturarem os peixes anômalos falharam. Mas o que realmente diferencia os objetos é o que eles fazem depois que terminam de se alimentar. Depois de suas refeições, eles voltam para seus buracos para buscarem seus siglos de prata. São moedas antigas de prata de cerca de 520 a 330 anos antes de Cristo, cunhadas no Império Persa de Aquemênida. Cada uma pesa aproximadamente 5,5 gramas.
com várias imagens estampadas. Os indivíduos SCP-3375 tiram essas moedas de suas tocas e as carregam em suas bocas. Então eles escondem os siglos em outro lugar e voltam ao seu esconderijo. Porém, uma análise mais profunda que foi feita mostrou que não há buracos na camada do solo onde eles se escondem. E em certo momento, as criaturas gradual e simplesmente desaparecem no leito do aquário. Ainda não se foi determinado exatamente como eles se movem, nem onde situam-se seus habitats naturais. As moedas deixadas pelas enguias não possuem propriedades anômalas, embora estejam em condições surpreendentemente soberbas, como se tivessem sido cunhadas recentemente. Além disso, pesquisas comprovam a autenticidade dos ciclos. Também ainda não se sabe como os indivíduos SCP-3375 conseguem ter ciência do cronograma de alimentação do aquário o qual eles visitam. Eles simplesmente emergem de suas estranhas tocas e esperam pela comida na hora certa. Em geral, elas ficam calmamente observando os outros peixes por 10 minutos ou mais, sem se esconderem na areia. Se depois de 10 minutos nenhum alimento for trazido, então os indivíduos SCP-3375 desaparecem e não deixam moedas. Até agora, 3 casos desses foram registrados em diferentes aquários da cidade. Esses lugares eram bem monitorados, mas nenhuma moeda realmente apareceu. Há mais um atributo peculiar do objeto SCP-3375. De vez em quando, um espécime de um grupo de enguias deixa seu buraco. Ele vai em direção à superfície plana mais próxima, seja a parede do aquário ou alguma parte de sua decoração subaquática. Depois de escolher uma superfície, a enguia anômala exala um muco escuro. Então, usando sua cauda, a criatura escreve uma frase. Coletar amostras dessa substância, todavia, foi impossível, uma vez que o muco anômalo desaparece instantaneamente após qualquer tipo de contato com ele. Os linguistas da Fundação puderam identificar facilmente a língua e determinar o significado da palavra. É a grafia persa que significa obrigado. Depois, todos os indivíduos SCP-3375 presentes no aquário vão para suas tocas e buscam suas moedas de prata. Eles os colocam em uma pilha e o que acabou de escrever uma inscrição, então deixa ali mais uma moeda. Esses objetos tendem a aparecer principalmente em aquários grandes, e por isso equipamentos de vigilância e gravação já foram instalados em todos esses locais por toda a América do Norte e Europa, em locais que abrigam mais de 500 diferentes espécies de vida marinha. Os agentes da Fundação constantemente monitoram indivíduos SCP-3375 que podem estar exibindo suas propriedades anômalas ao público. Se os objetos acabam sendo notados publicamente, então uma explicação especial e pré-determinada é dada. O Departamento de Desinformação espalha informações de que o comportamento dos peixes observado é feito por peixes especialmente treinados, supostamente performados em eventos específicos, e que as criaturas são propriedade de uma empresa privada. A mesma explicação de fachada também é contada ao pessoal do aquário que testemunhou espécimes SCP-3375. Eles foram entrevistados a fim de identificar quaisquer flagras anteriores da anomalia, no caso de terem existido. Contudo, atualmente não há necessidade de usar medidas adicionais para manipular esse pessoal. Além disso, os funcionários da Fundação apagam as inscrições deixadas pelos objetos. Eles fazem isso realizando uma limpeza padrão para aquários. Primeiro, para não atrair nenhuma atenção indesejada, e segundo, porque isso é suficiente para a limpeza. As moedas também são retiradas e enviadas para serem guardadas na instalação da Fundação mais próxima. Como podemos ver, essas enguias anômalas são gratas pela comida que recebem, tanto que até pagam por isso. Estes indivíduos não deixam moedas quando não recebem alimento, e não voltam a esses locais onde foram tratados de forma tão inóspita. É o que dizem, é como se eles viajassem de um aquário para outro, como se esses lugares fossem restaurantes e eles respondem ao serviço dado da forma mais apropriada. Quando estão satisfeitos, expressam sua gratidão e deixam uma gorjeta. Peixes anômalos em passeios gastronômicos são um fenômeno estranho até para a própria Fundação SCP. É como se fossem um tipo de entidade extraterrestre que, por alguma razão, optou por ficar no planeta especificamente como enguias. Eles estão familiarizados com pelo menos alguns aspectos da humanidade, em especial o de visitar restaurantes de buffet. Talvez tenham escolhido isso como forma de lazer. Afinal, ainda não descobrimos qual é o propósito real dessas enguias anômalas capazes de viajar entre dimensões. Além disso, não posso deixar de mencionar que os objetos têm uma certa semelhança com o SCP-3000. A Anantachecha também é uma criatura semelhante a enguias, que secreta muco depois de que se alimenta. Embora todas as outras características desses objetos sejam diferentes, mesmo um detalhe tão pequeno em comum como esse é para mim importante. E quanto a você? Você acha que os indivíduos SCP-3375 são criaturas inteligentes, que simplesmente gostam de jantar ao estilo de aquários? Ou são apenas enguias de jardim anômalas que alguém criou apenas para fins de diversão? Conte para nós sua opinião nos comentários. E como sempre, deixe uma curtida neste vídeo.